O vídeo de hoje é sobre autoconvencimento, né? O que é autoconvencimento? Na prática nós sabemos o que é porque fazemos-lo todos os dias, não é? Mas não associamos. Por isso nós hoje vamos desconstruir o que é o autoconvencimento e vocês vão ver que é algo que não é bom para vocês, né? Por isso, vamos lá. Por isso, um autoconvencimento é aquilo que nós conhecemos por diálogos interiores. Quando nós falamos com nós próprios a falar, ou em voz alta ou em pensamento, não é? Eu vou conseguir fazer aquilo, eu gostava de ter aquilo, não é? Sou mesmo burra que fiz aquilo, estúpido, não devia ter feito aquilo. Estes diálogos interiores que nós temos, não é? O autoconvencimento é usado para a nossa motivação. Por isso, quando nós nos queremos motivar para a tarefa, para alguma coisa, nós autoconvencemos-nos. Por isso, autoconvencimento é nós projetarmos no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso pensamento, algo com um propósito. Todos os atletas de autocompetição fazem autoconvencimento. Por exemplo, o atleta de 100 metros está ali na linha de partida, está a ver o foco dos 100 metros que é ele sabe onde é que há de terminar e ele está-se a autoconvencer. Eu consigo, eu já fiz isto, eu consigo fazer melhor, eu vou conseguir fazer melhor. Isto é um autoconvencimento. Né? Porquê é que eu estou a falar hoje de autoconvencimento? Porque o autoconvencimento pode ter uma versão negativa, que é aquela que nós usamos no dia a dia, não é? O autoconvencimento é a base de tudo o que nos acontece de errado, começado por nós. Por isso, a origem é nossa. Né? Ora, vamos lá então falar sobre o que é que nós fazemos no dia a dia que é negativo e que não nos ajuda e que devemos mudar. Né? Por isso, as nossas fobias, os medos de coisas específicas, e agora neste contexto de Covid-19 há muita gente com medo de mexer em coisas, medo de tocar em pessoas, medo de sair à rua, medo de estar em espaço com outras pessoas. Fobia é um medo específico, é um medo de algo. Por isso está a aumentar. As fobias é nós convencemos que temos medo de algo específico, não é? Eu vou sair ali à rua, por isso estão lá muita gente, eu não vou. É um medo, por isso o medo está a determinar a nossa ação. Nós deixamos de fazer as coisas porque temos medo de algo. A vertigem, né? Eu não ando de aviões, não subo a prédios pelas escadas ou pelos elevadores porque eu tenho vertigens, não quero estar nos sítios altos. Este autoconvencimento nós fazemos na negativa. Criamos medos muitas vezes que não existem, porque depois nós, se realizarmos a tarefa, vemos que ela não tem nada de ameaçadora. Isto é algo psicológico, o tal autoconvencimento negativo. Né? Depois, há os medos mesmo. Né? Fobia é medo de algo. Medos é um medo generalizado. A pessoa tem um medo de tudo. Pessoa medrosa, na generalidade das suas atitudes e das suas ações. Menos aventureira, menos ambiciosa, experimenta menos coisas, não come comidas diferentes do que come normalmente. Reduz muito, é muito rígida nas suas escolhas. Né? Por isso, há medos que são vividos. Né? Por exemplo, se alguém nos fez mal, por exemplo, uma violação, cria um trauma. Isso é um medo. Foi vivido no nosso corpo. Por isso, todas as situações análogas que nós vejamos que são iguais, nós temos medo. Ir para sítios escuros, por exemplo, se foi violado ou violada numa discoteca, evitar discotecas, se teve um acidente com um carro em determinado sítio, evitar passar lá. Coisas que nos prejudicaram porque nós as vivemos, nós criamos medo. Este autoconvencimento, eu não vou lá, vai-se repetir. Né? É um autoconvencimento negativo. Depois temos os medos mímicos. O que é que são os medos mímicos? Medos que nós ouvimos falar a outras pessoas e que copiamos. Né? Pessoas que dizem, eu fui ali àquele bairro e fui assaltado por 10 ciganos, não é? A pessoa ouviu aquilo e deixa de ir ali àquele bairro porque tem medo de ser assaltado por 10 ciganos. Se for lá, se calhar estão lá 10 ciganos a jogar a bola e nem lhes liga nada, não é? Tudo o que acontece às outras pessoas não quer dizer que nos aconteça a nós. A probabilidade de acontecer não é assim tão grande. Não podemos deixar de viver confiando nas vivências dos outros, porque senão estamos condicionados pelos outros e por nós. Né? Há muitos medos que nós temos que são mímicos. Né? A pessoa vai atravessar a estrada e de repente vê um carro e trava forte e ouvimos aquele barulho. Nós depois, sempre que vamos atravessar as estradas, associamos aquele barulho a perigo. Isto são os medos que nós temos por influência externa. Né? Há depois a despersonalização. Né? Hoje em dia há muita gente. Personalidade é aquilo que nos estrutura, é aquilo que nós temos a tendência para ser e fazer. Despersonalização é quando nós permitimos que outros nos retirem a nossa personalidade.
convencendo-nos que não prestamos, que não fazemos bem, que todas as pessoas fazem melhor, que nós nada em que nos metemos fazemos, que nós não temos objetivos. Diminui-nos a tal maneira que nós acreditamos. Por isso, o nosso autoconvencimento, o nosso diálogo interior começa a dar razão a estas pessoas que nós não conseguimos fazer nada, que nós não somos bons, que todas as pessoas são melhores. Isto é uma dispersão. Isto, ao longo de tempo, de anos, a personalidade da pessoa não existe, porque já foi diminuída pelos outros. Não é? Geralmente os agressores fazem isso às vítimas. Não é? Atenção, e volto a dizer, tenho sempre atenção para dizer isso nos meus vídeos, agressor ou agressora não são pessoas só que batem. Há muito tipo de agressões e hoje em dia até há, se calhar, muito mais agressões não físicas do que físicas. Agressões com as novas tecnologias, o ciberbullying, as mensagens, as chantagens, o controle, a perseguição, a localização de GPS, o controle financeiro, quando as pessoas ganham mais que outras e controlam as pessoas de tudo o que elas compram. Por isso, as pessoas são diminuídas porque ganham menos e por isso têm que estar dependentes do agressor. A própria agressão psicológica, não é? Que é nós não deixarmos as pessoas fazerem, por isso, e impedimos a tentativa e erro. A pessoa, na prática, não fazendo a tentativa e erro, tudo o que faz, se errar, é tudo erro. Não é? E a pessoa convence-se disso. Por isso, há muita agressão, por isso nós podemos ser vítima de agressores. Os manipuladores e as manipuladoras são pessoas que nos controlam, que nos dominam, muitas vezes até por coisas boas. Não é? Há pessoas que dominam outras pessoas dando-lhe tudo. Qual é o medo da pessoa a quem lhe dão tudo? É de repente essa pessoa retirar-lhe, ela ficar sem nada. Ora, isto é um controle. Por isso, aqui o que nós temos que ver é que há estes autoconvencimentos, pode ser, por exemplo, a pessoa pode ser vítima psicológica, achar que a outra pessoa tem sempre razão. Não é? A pessoa tantas vezes diz aquilo, não é? Que nós acreditamos que o que ela diz é verdade. Depois existe a violência física, quando há agressões. Não é? Muita gente, nos autoconvencimentos, as vítimas muitas vezes chegam a pensar que merecem aquilo. Eu mereço aquilo, não posso voltar a vestir esta roupa, a falar com aquela pessoa, a pintar-me porque ela bate-me porque ele tem razão, eu não devia fazer isto. Isto é um autoconvencimento negativo. Depois tem a tal controle das vítimas financeiras, não é? Que ele tem mais poder, ele dá-me tudo isto, se eu não fizer o que ele quer ou o que ela quer, eu deixo de ter. Não é? Depois existem os controles, nós podemos ser vítimas do azar. Há pessoas, muitas pessoas, e nós se calhar conhecemos mais do que aquelas que imaginamos, dizem que são vítimas do azar, porque tudo lhes corre mal. Ora, a maior parte destas pessoas são pessoas que decidem pouco, por isso o que lhes acontece não são azares, são consequências de não decisões ou de permissões. Mas, como fazem aquilo muitas vezes, só têm azar. Comparado com todas as outras pessoas, estas pessoas acham que têm azar, porque as outras pessoas têm mais do que elas. Só que elas não decidem, elas permitem coisas que as outras não permitem, elas não batalham, elas preferem a preguiça ou o conformismo. Não é? Quando nós estamos neste estado, temos muito azar, não é? Só que isto não é azar. Não é? Mas o autoconvencimento, nós na nossa cabeça achamos que temos azar. Não é? Todos os outros são melhores, aquele tem mais sorte ou aquela tem mais sorte que eu. Mas isto é um autoconvencimento. Não é? O autoconvencimento é um diálogo interior, mas nós também verbalizamos isto no dia a dia. Né? Vocês vão de reparar, se vocês fizerem este controle, como curiosidade, num dia, 80% do que vocês verbalizam a brincar é a dizer mal de vocês. É verdade, né? Tentem lá estar atentos, né? Eu estou gordo, ou eu estou gorda, eu estou com muitas rugas. Não, eu bebia 10 cervejas, não é? Toda esta verbalização que nos diminui, por isso nós estamos a brincar, não é? Eu bebia 10 cervejas, mas eu não sou bêbado, não é? Nós estamos a brincar, mas estamos a verbalizar. Qual é o problema da verbalização? Os outros ouvem e criam um perfil sobre nós. Não é? Há muita gente até que acha que nós somos determinada pessoa porque nós verbalizamos aquilo. Mas depois nós dizemos, mas eu não sou bêbado. Pois, mas tu dizes muitas vezes que bebes 10 cervejas. Ora, aí está. O perfil que nós criamos, que verbalizamos, que as pessoas ouvem, confirma-se.
Nós estamos, mas é na brincadeira. Só que deixem de brincar a dizer mal de vocês, não é? Porque nós verbalizamos muita coisa que nos diminui, não é? Eu não sou tão alto, eu não sou tão esperto, que burro, que eu repito sempre o mesmo erro, que azar. Tudo isto está na nossa verbalização. Porquê é que nós fazemos isto? Porque nós queremos validação. Qual é a validação? Nós dizemos algo a brincar. Eu estou a ficar gordo, não é? Mas até fico giro gordo. Ora, aí está. Não é? Estamos a brincar com uma coisa que estamos a dizer mal de nós. O que é que nós esperamos das outras pessoas? Ou que nos validem o que nós estamos a dizer. Pois, realmente, tu estás muito gordo, não é? E nós não gostamos, não é? Ou que validem pela positiva, não é? Não estás nada gordo, não é? Tu estás... já te vi mais gorda. Desde que a outra pessoa também, por oposição, nos diga o contrário. A nossa verbalização é por validação. Por isso, temos de ter atenção de que sempre que abrimos a boca, não pode ser para dizer mal de nós, nem a brincar. Porque as outras pessoas ouvem e criam o tal perfil sobre nós. Ou, se ninguém ouvir, o nosso cérebro, está a ouvir o que nós estamos a dizer. Se nós dissermos muitas vezes, eu sou feio, 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 ou sou feia, 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 nós acreditamos que o somos. Porque é um autoconvencimento. Por isso, tenham atenção à verbalização e calem-se. É melhor estar calado do que dizer asneiras. Não é? Principalmente quando as asneiras é sobre nós. Não é? Somos nós que estamos a dizer mal de nós. Não é? Em muitas situações. Então, nas telescolas, hoje em dia, só se vê pais e mães a dizerem realmente eu não sei isto. Epá, eu sou mesmo burro. Então tu tens 6 anos e consegues fazer isso. Eu não estou a perceber o que é que a professora quer. Ora, aqui está. Nós estamos a dizer mal de nós. As pessoas acham que isto é uma brincadeira. Mas, atenção com as brincadeiras. Não é? Quando nós não sabemos do que falamos, não é? Nós vemos isto na verbalização das pessoas. Quando as pessoas não sabem o que dizer, repetem coisas, por isso que não sabem o que dizer, repetem outras coisas, não é? Que já ouviram. Inventam. Não é? Há muitas pessoas que não sabem, inventam. E há outras pessoas que não sabendo, mentem, não é? Que sabem. Por isso, a verbalização tem todos estes perigos. Não é? Porque é que nós havemos de repetir algo que ouvimos de outra pessoa, que não sabemos se é verdade ou se não é verdade, estamos a repetir, porque se calhar, quando aquela pessoa disse aquilo, as pessoas gostaram de ouvir, então se as pessoas gostaram de ouvir, eu repito. Não é? Nós vemos muito isto no maneirismo. Não é? Nós vemos telenovelas em que as telenovelas dizem determinada frase e depois quem vê as telenovelas anda a repetir aquela frase. Não é? Isto são maneirismo. Nós aprendemos isto com as outras pessoas. Aquilo deu sucesso na telenovela, as pessoas gostaram, então as pessoas repetem. Não é? Nós somos muito de influência externa. Não é? Ou inventamos. Há pessoas que inventam, só que muitas vezes nós acreditamos no que elas estão a dizer e damos como válido. Depois o que é que pode acontecer? Cometemos o erro de repetirmos. Às vezes nós andamos a repetir coisas inventadas por outras pessoas. Isto nós vemos, por exemplo, hoje em dia na comunicação social, na política. Né? Dizem-nos coisas que nós acreditamos e depois repetimos. Na prática anda um exército de pessoas a repetir coisas que não são verdade. Não é? São mentira? Não. Mentira é quando nos dizem uma coisa e nós pomos em causa se é verdade ou mentira. Se nós ouvimos uma coisa e a repetimos, não demos como válida, aquilo não é uma mentira. Nós depois estamos a repetir algo que para nós é verdade. Não é uma mentira. Não é? A política vive muito disto. Não é? O social vive muito disto. Ou também podemos mentir. Há mentirosos compulsivos. Olha, estamos a falar, por exemplo, dos políticos, o que não falta são mentirosos compulsivos. Conseguem dizer acreditando uma coisa e o seu contrário. É impressionante. É um autoconvencimento. Estão a ver? Só que é um autoconvencimento recompensado. Se eu fizer algo e for recompensado com público, sondagens, votos, dão-me elogiam, eu repito. Não é? Por isso é que anda aí muito mentiroso, não é? Bem falante, mas que está a ser recompensado com o público. Todos batem palmas, tem milhares de pessoas a fazer gostos no Facebook. Não é? Então eles sentem-se validados por mentir. Então mentem. Não é? Isto é uma repetição. Qual é a intervenção especializada no autoconvencimento? Não é? Há pessoas que veem isto como um problema na sua vida. Sendo negativo, há pessoas que não conseguem. As pessoas pessimistas fazem autoconvencimento pelo negativo. Não encontram nada positivo nelas. Não é? Por isso, qual é a nossa intervenção especializada dos psicólogos nestas pessoas? Para já trabalhar a autoestima. A pessoa precisa de aumentar a autoestima. Autoconvencimento positivo. Não é?
Nós temos coisas boas, no mínimo estamos vivos e podemos tomar decisões. Então isto é positivo, vamos mudar. Depois há uma reeducação oral. Nós temos que ensinar as pessoas a mudar o que verbalizam, deixarem de dizer mal delas, mesmo a brincar, e a começarem a dizer coisas positivas. Depois, a dar comparativos. Comparativos de o que as pessoas dizem pelo negativo, fazer comparativos com outras pessoas na mesma posição, na mesma situação, pela a positiva. Para a pessoa ver que há um comparativo, nem tudo é mau. Há o bom. Depois analisar o potencial da pessoa. Nós temos que ver quais são as qualidades que as pessoas têm. E todas as pessoas têm qualidades. Podem, mas não estar a ser valorizadas por quem não as quer valorizar, ou mesmo anuladas por quem lhes interessa. Há pessoas que não têm qualidades porque quem está com elas não quer que elas as tenham. Não é? E ensinar o positivismo. Não é? Positivismo é a pessoa ver algo e, mesmo que seja negativo, encontrar o positivo. Porque, no mínimo, há sempre um positivo. Que é, se aquilo é mau, podia ser pior. Ora, isto já é positivismo. Não é? Há uma situação que é muito má, mas podia ser pior do que aconteceu. Por isso, nós temos mas é que reeducar até como nós pensamos. Não é? O importante aqui no autoconvencimento é falem bem de vocês. Aprendam a falar bem de vocês. Não estejam condicionados com o que os outros dizem ou o que os outros querem ouvir. Se vocês falarem bem de vocês, qual é o perfil que vocês dão às outras pessoas? Uma pessoa que se valoriza. Por isso, quem nos ouve falar bem de nós, acha que nós gostamos de nós. É isso que nós temos que fazer, porque nós estamos a fazer precisamente o inverso. Estamos a verbalizar pela negativa e as pessoas veem que nós não gostamos de nós, temos baixa autoestima, que precisam. Então, aproveitam-se. E o que mais há hoje em dia são pessoas a aproveitarem-se de pessoas que, por autoconvencimento negativo, só dizem mal delas. Não é? Por isso, falem bem de vocês. Verbalizem isso ou calem-se.